corporativo. Será que você já passou por isso? Eu fiquei pensando se eu passei, se eu tô passando, se eu já estava passando. Porque muitas vezes você já morreu e você tá dentro da empresa ainda, né? Será que pode ser o seu caso? Será que pode ser o caso de alguém que você conhece? O luto corporativo é quando você morreu para as pessoas que trabalhavam com você. Então, no caso de um desligamento, de uma demissão, de um pedido de demissão, as pessoas simplesmente te excluem da agenda delas. Aquela amizade, aquele relacionamento gostoso, a hora de almoçar que você tinha, simplesmente acaba. As pessoas não te ligam mais, elas não te chamam no WhatsApp mais, aquele relacionamento, aquele calor acabou. Nem aquelas pessoas mais queridas que você confidenciava os seus mais tenros segredos também não te ligam mais. Se você tem essa sensação, provavelmente você está passando por um luto corporativo, que é aquela sensação de que você morreu e de que as pessoas não ligam para isso. Dá a impressão de que é aquele velório que está vazio. E isso é uma reflexão. Quantas vezes a gente acha que é importante, sendo que não somos. Então, essa sexta-feira friazinha, ontem tava um calor, gente, à noite. Coloquem aí a cidade de onde vocês estão falando. A pastelaria Tajide, eu não sei de onde é. Você é aqui de São Paulo? Migo English também tá aqui. E vão falando aí de onde vocês estão e se vocês já passaram por esse processo de luto corporativo. E eu tô explicando para as pessoas que estão chegando agora que luto corporativo é quando você morre para uma empresa. Quando você sai de uma empresa e simplesmente as pessoas não te procuram mais. Aquele vínculo, aquele relacionamento simplesmente acaba. E se você se sente mal com isso, se você não consegue lidar com isso bem, então talvez você esteja passando por um processo de luto. É evidente que tudo se junta ao tipo de relacionamento corporativo que você tinha. E aí eu sou capaz de apostar que você conhece alguém que já está morto dentro da empresa. Porque quando a pessoa te... Olha, Xi, tudo bem? Xi fez aniversário ontem, parabéns, viu, querida? Um beijo grande pra você, te admiro muito. A Xi é uma pessoa incrível. E aqui quando a gente anda muito por muitos lugares, por grupos, e às vezes também a gente já morreu para aquele grupo. E aqui nós estamos falando hoje, Xi, de luto corporativo, que é quando você sai do ambiente e as pessoas simplesmente te esquecem. Até os relacionamentos mais íntimos, onde você conta os teus segredos mais íntimos, você não falou nem na sua casa, nem aquela pessoa te procura. E aí, como é que você se sente? Nós estamos falando aqui de seu sentimento. Como é que você se sente? Estamos em casa, viu, gente? Em relação a isso. Logo que eu saí da empresa, já tem 4 meses, né? Parece que faz 1 ano. Eu sempre senti assim as pessoas me abraçando e como se eu tivesse morrido. Eu já contei isso algumas vezes. Dava a impressão que eu tinha morrido já, né? E as pessoas, sinto muito, olha, lamento muito. Mas eu não tinha essa sensação. Eu tinha uma sensação de dever cumprido e uma sensação de que, puxa, abriram uma porta gigante, que eu tinha várias oportunidades. Oi, Marina, tudo bem? Mas depois eu compreendi nos atendimentos, e aí eu continuei trabalhando, continuei palestrando e atendendo pessoas que me procuravam. Eu percebi que as pessoas, elas reconheciam em mim algo que elas estavam sentindo, que é a questão de estar de luto corporativo. E eu comecei a estudar isso para ver. Então existem 2 formas de se passar por um processo de luto. A primeira: você saiu da empresa, as pessoas te esqueceram. Você morreu para aquela equipe. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Quando você tem a necessidade, você sente ali que cortou um vínculo com você que você não estava preparado. É como se você tivesse saído da sua casa e voltasse e sua casa não estivesse mais lá. Tivesse levado tudo, tuas coisas, teus bens, teus familiares. Então, esse é o luto número 1. O luto número 2, eu acredito que é o pior. Porque é quando você já está morto dentro da empresa. Comenta aí, gente, vocês conhecem pessoas nessa situação. Sabe aquelas pessoas que elas morreram
elas não estão em projetos interessantes, nem em projetos importantes, elas não estão em eventos, elas não são chamadas para tomar decisão, elas não estão entre os grupos de pessoas que lideram equipes, lideram projetos, elas simplesmente estão ali trabalhando com hora marcada para ir embora, com hora marcada para chegar. Muitas vezes são esforçadas, porque ainda temos essa questão de que você tem que demonstrar ali um esforço, você tem que fazer mais que todos os outros, mas quando você está morto para a empresa, você pode fazer o que você quiser, porque não vai adiantar nada, você já morreu. E quando você enxerga isso num ambiente tóxico, numa empresa que te mantém assim, enquanto você está trabalhando, você está produzindo, mas a empresa te mantém assim, então quando você acorda e fala, eu quero ir para uma outra empresa onde eu me sinta vivo, onde eu me sinta produtivo, onde eu me sinta facilitador, tomador de decisões. Quando você percebe que morreu e você continua morto dentro da empresa, não vai ficar legal. Tudo que morre tem um tempo para ser desovado. Então você sabe que um dia você vai ser desovado, você vai ser jogado fora, vão fazer o teu funeral, vão dizer para você, olha, né, tá na hora. Porque nenhuma empresa vai gastar tantos recursos para manter uma pessoa que no mínimo não faz o que tem que ser feito. Então vocês estão percebendo as nuances como é de falar disso, de falar desse processo. Porque uma coisa é você ter essa consciência e você saber o que tem que ser feito e você correr atrás. Outra é você ter consciência e não fazer nada. E outra coisa que, para mim, na minha opinião, eu acho que para o ambiente corporativo, para um líder, para uma empresa, é muito ruim de se saber, é quando se mantém um funcionário nessa condição. Quando se mantém um funcionário que ele não acredita em mais nada, que ele já está desanimado e você percebe que ele está sem energia. Quando a gente mantém um profissional assim na empresa, a gente está colaborando para que mais pessoas entrem em luto corporativo. Agora imagine um ambiente coletivo, onde todo mundo está assim. Vocês conhecem empresas assim? Tenho certeza que sim. Todo mundo já morreu. E se alguém fizer algum movimento, os outros vão falar, volta pra cá, porque aqui a gente não faz muita coisa. Agora há pouco eu tava num café, tomando um café, agora à tarde, aqui pertinho de casa, e aí eu vi uma funcionária falando pra outra, olha, eu queria pegar um atestado igual você pegou, porque daí eu ficaria em casa uma semana. Ou seja, é muito melhor ficar em casa do que ficar trabalhando. Então, assim, essa pessoa tá caminhando para um momento onde ela não vai ser uma boa funcionária. O dono da empresa vai matar essa funcionária e vai ou demiti-la ou mantê-la, porque ela no fundo é uma pessoa que conhece o cliente, ela atende cordialmente, ela dá o troco direitinho, ela é honesta, mas ela tá procurando outro emprego. Ou não. Muitas vezes a pessoa ela toma um susto quando a empresa demite. Por quê? Porque ela acha que houve uma injustiça. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. É importante que a gente esteja sempre trazendo assuntos importantes para discutir, porque estar em luto é muito ruim. Eu posso ter um luto de relacionamento amoroso, um luto de uma cidade, então você não consegue se livrar de se lembrar sempre da cidade, um luto familiar que a gente conhece, um ente querido nosso morreu, e nós vamos ter aí, nós estamos comentando hoje, do luto corporativo, que é quando aquilo não lhe serve mais. E você começa a ver placas na rua, você começa a ver o que está acontecendo na empresa, você começa a ver na TV a empresa passando, e aí você se sente como? Você se sente mal, você gostaria de estar lá ainda, você se sente bem, puxa, que legal, tem alguém que está seguindo o que tem que ser feito. É o seu sentimento que vai mostrar se você está num processo de transição saudável ou num processo que você precisa de ajuda. Muitas vezes você precisa de ajuda. Muitas vezes você não vai conseguir sozinho. E uma coisa que faz a gente acordar é pensar que o passado não volta.
Então você precisa estar com ferramentas para você se desenvolver, para seguir adiante na sua vida, na sua carreira, na sua produtividade. E eu falei muito já em palestras, agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem no celular que uma pessoa assistiu uma palestra minha online e eu fiquei pensando, onde será que ela assistiu? Porque são muitos lugares, né, que eu já palestrei. Em todos esses momentos, eu fiquei pensando, eu tentei segurar na mão de muitas pessoas e muitas pessoas, elas escorregaram, porque realmente eram muitas pessoas. E eu lembro que eu escutei alguém falando que, vamos jogar a boia lá no fundo para quem tá afogando, porque quem tá no rasinho vai conseguir voltar para a água melhor. Então, assim, teve muita gente que a gente teve que escolher e soltar da mão. E muitas vezes essas pessoas, elas estão do jeito que estão ainda, porque elas não receberam ajuda. Ainda consegue fazer as suas coisas sem a ajuda de outras pessoas. Se você não consegue, procura um profissional. E tem muitas terapias, coach, reiki, constelação familiar, que vai identificar o que te prende ao passado, o que faz você achar que você não consegue ser melhor agora, que você só seria realizado se você mantesse aquela tal pessoa ou aquele tal lugar no ambiente corporativo. Eu ainda escuto pessoas me falando assim, poxa, eu trabalhei lá no escritório tal e lá a gente fazia assim. Ou seja, ela está trazendo ali uma memória afetiva daquele local em detrimento deste outro que ela está, que ela já está falando, que assim não funciona, mas lá onde eu estava, funcionava. E quantas vezes a gente não faz isso? Às vezes a gente fala do passado, a gente fala da pessoa, a gente menciona volta e meia alguma coisa que a gente queria muito. Então o luto corporativo está muito ligado a isso. Imagina, pensa você, se você nas suas conversas, nos seus eventos, na sua palestra, nas suas famílias, num sonho, você se vê trabalhando em tal lugar ainda. Se você se vê isso é frequente, talvez você precise fechar alguns processos. E para fechar esses processos, será que vai ser fácil? Tem que ter coragem, né? Muitas vezes a gente não quer. Eu conversei com um colega, um ex-colega de trabalho, e já faz um tempo que ele saiu da empresa e ele falou para mim assim, Eliane, eu ainda tinha o ticket, ainda eu não tinha terminado. O que ele queria? Uma sensação de que, olha, ainda estava protegido, então ele foi guardando o ticket. E aí eu falei, e aí, mas você já gastou? Agora eu já encerrei. E como você se sentiu? Me senti livre e vazio. Ótimo que se sentiu vazio, porque agora tá na hora de você encher. Encher de coisas boas, energias boas, estar do lado de pessoas que te querem, pessoas queridas, pessoas que te admiram, pessoas que te mandam mensagem para saber como você está. E aí elas podem te ajudar, ou elas podem inclusive te abraçar e falar, cara, acontece comigo também. Isso é bom, a gente não é super-herói o tempo inteiro, a gente tem os nossos momentos de fragilidade e entender isso é muito importante. Então, eu perguntei aqui para as pessoas na audiência, para elas comentarem, se elas já passaram por isso, aquela impressão de que, poxa, lá atrás era muito melhor do que agora. Às vezes eu ouço assim, nossa, com tal governo era melhor, nossa, tal moeda era melhor, nossa, na época do seu pai era melhor, minha mãe fala isso, nossa, eu passei aqui na rua com o seu pai. Então, eu entendo que aquela pessoa ainda quer colocar a pessoa que foi embora na conversa, ou quer colocar a empresa que não faz mais parte na conversa, quer colocar um negócio que não deu certo na conversa. Então, o que você tem colocado nas suas falas? O que você tem dito para as pessoas? Muitas vezes a gente não percebe, mas algumas vezes é gritante. Porque quando o luto ele tá muito aflorado, a pessoa repete 2, 3 vezes para ter certeza que você ouviu. E o bom sábio, aquele que assistiu às minhas palestras de escuta ativa, ele ouve e ele fica em silêncio. Porque a escuta ativa é fazer você ouvir a pessoa e não dar conselhos, e não retrucar, e não atravessar, e não trazer uma história que é boa para você. É deixar a outra pessoa ouvir. Só que muitas vezes a gente está num processo de botar as coisas para fora, sabe? O que aconteceu com a gente para fora, que a gente quer dizer 2 ou 3 vezes, ou até mais, o nome da pessoa, o nome da empresa, o nome
do produto, da viagem que você fez, que tem luto de viagem também, viu? Eu já ouvi gente falando, tem gente que chega deprimido quando vem de viagem, porque foi espetacular, porque você vivenciou ali momentos de relaxamento, momentos de alegria, momentos de felicidade, realização de sonho, e aí quando você volta para o seu ambiente normal, você acha que tá faltando alguma coisa, e aí você fica deprimido, você quer voltar de novo para aquele local onde você não tinha que cumprir metas, você não tinha que responder ninguém, você não tinha que fazer nada para mostrar quem você é. Simplesmente você estava vivendo. Respira, né? Então, essa live de sexta-feira é para saber, primeiro, como é que vocês estão. Tá? Vocês podem escrever aqui no comentário, vai ficar aqui gravado. Eu tenho interesse em saber como muitas pessoas estão. Mas eu também tenho receio de incomodar essas pessoas. Acontece com você também? Eu tenho uma lista aqui de pessoas que eu queria mandar um áudio hoje e perguntar como elas estão. Mas muitas vezes eu tenho receio de ser rotulada. Eu tenho receio daquelas pessoas todas que me cumprimentaram quando eu saí da empresa, retornem perguntando para mim: poxa, você não se desligou ainda, né? Poxa, você tá me chamando aqui. Então, eu dei uma parada porque eu quero respirar também. Eu gosto muito de muitas pessoas, mas eu preciso entender o momento delas também, o momento de se afastar, de refletir, de entender que não precisa mais tomar café comigo, que não precisa mais ir almoçar comigo, não precisa mais mandar áudio para mim perguntando como eu estou. Não é mais responsabilidade dessas pessoas. Olha que frase. Você não é mais responsabilidade daquelas pessoas. Isso é importante, que muitas vezes a gente não se dá conta que às vezes as pessoas elas eram responsáveis por nós. Por a gente não estressar, por não brigar com alguém, por ir lá, né? Vem cá, vamos respirar, vem aqui, vamos tomar uma água, vem cá, vamos almoçar, vamos conversar eu e você. E muito disso acontece exatamente no turbilhão de emoções do luto corporativo. Eu conheci uma pessoa também que me mostrou outro dia um pacote de coisas que ela tinha da empresa onde ela trabalhava. Então ela me mostrou um crachá. Eu falei: o que é isso? Ah, é um crachá de 30 anos quando eu era chefe. Legal, e por que você tá com ele? Ah, porque eu quero mostrar para as pessoas. Então, quando a gente tem esse perfil, o que significa? Que as pessoas elas querem mostrar para alguém que elas já foram líderes, que elas já foram legais um dia. Mas por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente já foi legal um dia, que a gente já foi chefe um dia, que a gente já viajou lá, sei lá, para a Europa um dia? Por que a gente tem que mostrar isso? Porque a gente muitas vezes está num processo de aceitação. E dizer algumas coisas pode aproximar pessoas que estão interessadas em nós somente pelas nossas conquistas. Porque se uma pessoa tivesse interessada em você por tudo que você é, você não precisava dizer para onde você viajou, mostrar o seu crachá de 30 anos atrás. Olha, eu já fui chefe 30 anos, hoje já está diferente. Hoje de manhã eu fiz um ensaio fotográfico e aí a pessoa falou: nossa, você já sabe, vou deixar você à vontade. Imagina, isso já faz mais de 40 anos, gente. Então, assim, não sei mesmo. E mesmo que eu soubesse, eu quero experimentar o novo. Eu quero saber como é o novo. Eu não quero chegar lá falando: ah, isso aqui eu sei, deixa que eu faço. Mas quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não faz isso em treinamentos, em palestras? Já aconteceu inúmeras vezes comigo, de eu estar fazendo a apresentação com as pessoas e alguém falar assim: ah, isso aí eu já vi. Olha, eu sou contador, isso que você está falando eu faço todo dia. Então a pessoa está ali levantando o crachá dela de 30 anos e mostrando: olha, eu aqui com toda a minha expertise. Então, quantos relacionamentos a gente deixou de aquecer, a gente deixou de construir, quantos networkings inacabados. Que aquela pessoa não vai te ligar, ela não vai te convidar para nada, ela não vai fazer evento com você, porque ela percebeu o quê? Que você tem interesses no que ela está construindo. Você não tem interesses na pessoa, você tem interesse nos processos dela, que já estão sendo construídos, está mais fácil.
Então, o que a gente tem feito com a nossa vida? Isso é um ponto importante. E concorrer com Olimpíadas às 4 da tarde é desafiador. Mas é importante falar sobre isso, porque o tempo passa e muitas vezes a gente acaba cometendo os mesmos erros, que é, né? E aqui a gente está falando de luto corporativo. Olha, Egiclélia, minha prima, Simone de Fátima, terapeuta, Francis Artes, Cristiane, Marina, Ashi, Pastelaria Tajide e Migo English. Aqui a gente está falando do que a gente tem se apegado. Se você é uma pessoa que acumula coisas na sua casa, provavelmente você tem dificuldades de liberar emoções. Se é uma pessoa que você gosta muito hoje falar que não quer mais um relacionamento com você, essas verdades a gente não vai ouvir. A pessoa jamais vai falar isso para você. Ela vai se desconectando aos poucos, porque ela percebe que não está na mesma vibe que você. Então ela quer sair da sua linha energética, porque estar junto com você pode atrair pessoas da linha que podem atrapalhar o processo dela de prosperidade. Eu acredito nisso 575 vezes. Uma pessoa que não tem os mesmos valores que você vai atrair para o seu círculo de amigos. Isso aqui não tem nada de religião aqui que eu tô falando, tá? Tô falando de física quântica. Que você aproxima pessoas que querem te mostrar algo. Mas você pode desconectar de pessoas que te mostraram algo e que você não gostou. Porque quando você dá abertura para essa pessoa, ela vem com todo o conjunto sistêmico dela, família, amigos, locais, eventos. E quando você percebe, você está entrando em roubada. Você está pagando para ir dar uma palestra. Veja bem, você não está recebendo, você está pagando para ir em algum lugar dar uma palestra. Você percebe? Você está bancando algo para alguém. Você é o palestrante, você está pagando uma entrada para um evento. E a pessoa está recebendo. Você está pagando do seu bolso para um evento da tua empresa, que não tem café, você está tirando do seu bolso. Então, perceba que você começa, então, aí a tirar coisas e não acrescentar coisas. A sua prosperidade, que é você estar aberto para receber, quando você doa, você recebe. Ela está fechada, porque você está num ambiente de pessoas mesquinhas, de pessoas que estão querendo só receber. Não são pessoas que querem doar. E aí, para a gente encerrar, eu quero falar para vocês, meu link aqui da minha mini bio, tá aqui em cima, minha bio link. Tem lá, as pessoas pedem muito meu LinkedIn para conhecer os meus trabalhos, saber o que eu estou fazendo. Então, você pode acessar o LinkedIn, o TikTok, você pode acessar o Teaser, pode acessar o X, você pode fazer um Trends, você pode acessar o WhatsApp Business, TikTok, Instagram, Facebook, enfim. Tem todas as minhas redes sociais lá. E na hora que vocês clicarem, vocês vão ter lá um link para acessar o livro que a gente está lendo em grupo. Nós estamos com 99 pessoas lendo. Estamos no 8º capítulo do livro Dar e Receber. Gente, é incrível. Tudo isso que a gente está falando aqui, de fato, acontece, sabe? Você vai ver ali que perfil você tem. Se você tem um perfil mais de tomador, o que é o tomador? Tomador é aquela pessoa que só vem, né? Vem, sabe? Ah, tem uma loja de imóveis ali embaixo e tá dando pipoca. Você vai lá, pega a pipoca e sai, sabe? Seu interesse era só pipoca. A loja não tá colocando a pipoca ali só para você comer. A loja está colocando a pipoca porque ela sabe que enquanto a pessoa tá comendo a pipoca, ela vai olhar lá para dentro e se interessar pela pipoca. Só que tem gente que não. Tem gente que foi lá só porque ficou sabendo que tinha um carrinho de pipoca. Então esse cara aí é o tomador. O doador é aquela pessoa que quando vê, ele já tá, sabe, ele tá em todas, ele é voluntário em tudo. Ele ajuda, olha, não me preocupo se estiver chovendo, eu vou, não se preocupe, eu vou buscar você na tua casa, não tem problema, eu faço de graça para você, não tem problema, olha, eu te ajudo aqui, não, deixa eu construo para você. E aí tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter uma dose aí de dar e receber. Então, na medida que você está percebendo que você está sempre muito doador,
peça para as pessoas recompensarem, que seja um abraço. A gente está falando de recursos aqui. A gente está falando de abraço, a gente está falando de fazer uma postagem positiva para você nas redes sociais, de te dar uma carona, de presentear alguém. Isso vai fazer muita diferença, gente. Né? Então você vai abrir o teu campo da prosperidade. E o livro ele fala bastante disso. Né? E é comum, porque assim, o livro a gente tinha no grupo 300 pessoas. E aí a gente foi explicando o que era. E aí as pessoas, elas, né, você sabe como que é, clicou no link, por um acaso, entrou, viu que não era, foi saindo. Quando a gente começou a ler, a gente tinha lá 200 e tantas pessoas, foi diminuindo. Por quê? Porque a pessoa, ela viu que não era para ela, ela saiu fora. Mas ela não sabia do pequeno detalhe, que eu entro em contato com a pessoa para perguntar o que aconteceu. Então a pessoa tomava um susto e falava assim, ai, olha, eu não vi, eu me perdi, dava uma desculpa qualquer. Na verdade, ia ver como é que a banda toca pra, olha, não me apeguei. E são poucas pessoas que estão lá até o final. A gente está no 8º capítulo, tem pessoas maravilhosas que discutem tudo, né? Então ali elas estão dando um pouco delas também, né? E muitas vezes, muitas estão ali, elas não saem, porque elas sabem que sou eu que estou ali lendo. Falo assim, não, eu vou ficar pela Eliane. Aí, às vezes a pessoa fala assim, Eliane, eu vou sair porque eu não tô dando conta. Eu vim falar aqui com você. Beleza, filho, não tem problema. Mas isso tudo já me ajuda a entender quem são essas pessoas, o que elas estão querendo. E a gente faz enquete, aí a gente percebe muita questão disso. Vamos ver, enquanto tiver de graça eu pago. Enquanto for gratuito, não mais. Então, quanto a gente está pensando em só receber, ao invés de dar também. E nesse mundo super competitivo, que a gente pensa muito em inteligência emocional, por que as pessoas estão assim, né? E para encerrar, tem aí um estudo que eu tô fazendo agora com a síndrome de FOMO. Caramba, o que é isso? A síndrome de FOMO é aquelas pessoas que elas se sentem excluídas quando elas não são chamadas. Então imagine, você tá num grupo lá da tua empresa, e aí o chefe aplaudiu lá, parabéns fulano. Aí depois ele aplaudiu outra pessoa, parabéns ciclano, mas ele não falou nada de você, então você está se sentindo excluído. Teve um churrasco lá na casa de alguém, de um amigo seu lá, o pessoal se reuniu, colocou uma foto no Instagram, você não estava, não foi convidado, pronto, você se sente excluído. Então é a síndrome do FOMO, tão comum agora nas redes sociais, onde a gente divulga tudo, onde a gente faz tudo, fala com todo mundo, mas no fundo, estamos muito solitários. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, do que eu estou fazendo, acessa aí em cima a minha mini bio. Tem um monte de coisa que você pode começar hoje a fazer, tá? E a maioria do que tem lá, vamos colocar lá, 90% é gratuito, tá? Olha, Lívia, tudo bem? 90% do que tem lá é gratuito. E eu continuo, gente, vocês podem perguntar. Continuo dando palestra? Muitas palestras. Em empresas agora, ambientes corporativos, em temas que eu não fazia antes, porque não tinha a ver com a empresa. Então, é lógico, a empresa não vai permitir falar de um tema que não vai trazer cliente para eles. Mas agora eu posso falar de CIPAT, né? Eu estou atendendo muito empresas na semana do CIPAT, falando de assédio moral sexual, falando de letramento, falando de diversidade. E nas empresas a gente sabe que tem a CIPA lá, quem tem funcionário sabe disso. E a CIPA tem ali um papel para cumprir dentro da CIPAT. E uma coisa que entrou agora dentro da CIPAT e da CIPA é a palestras ou a orientação sobre assédio moral e sexual dentro da empresa. E nada melhor do que uma mulher para falar sobre isso, uma mulher negra para falar de racismo. A gente tem muita história, tem muita coisa para contar. Não deveríamos ter essa conversa, mas nós precisamos ter essa conversa, porque as coisas não estão do jeito, né? Não estão rosa do jeito que está a minha sombra aqui. As coisas, elas acontecem todos os dias. Todos os dias. Hoje mesmo aconteceu comigo, eu cheguei para fazer a minha sessão de fotos, de um lado do salão cabeleireiro super famoso, e aí a pessoa desceu do carro, eu também desci do meu, e a pessoa ficou olhando para mim, com medo de descer do carro. E ó, eu tô produzida, hein? Por que isso acontece? Porque o nosso subconsciente tem alguns gatilhos que foram implantados pela sociedade.
Muitas vezes fortalecido por nossa família, muitas vezes não. Mas acontece no momento de susto, no momento de medo, no momento de adrenalina alta, você olha para aquele indivíduo que está saindo ali do carro e você pensa o quê? Não vou responder. E tudo isso é legal ter alguém que tenha história para falar. E eu tenho bastante história para contar sobre assédio moral sexual, sobre racismo, sobre letramento, sobre capacitismo, de toda a experiência que eu tive de tanto tempo aí de empresa com micro e pequenas empresas, tá? Então é isso, gente. Acessa ali minha biolink, entre em contato. Passando as Olimpíadas, já vai chegar o final do ano. Você já fez o que tem que ser feito? Porque se você não fez, eu não sei o que mais vem pela frente aí. 7 de setembro, depois 12 de outubro, novembro, e aí já temos Natal, né? Então tem coisas que você já precisa fazer, né? Porque senão não vai dar tempo. E conte comigo o que você precisar. Pode mandar um direct pra mim ou me chama no WhatsApp também. Tchau, gente!